Olá, pessoal. Meu nome é Matheus Botelho, sou Head de Negócios da Level Group e hoje estamos aqui com o Américo Varculha, que é mestre em Planejamento Integrado de Recursos Energéticos pela USP e atua como consultor independente de projetos de redução de emissão e sustentabilidade e ações ESG. E aí, Américo, como é que você está? Bom te ver de volta Tudo aqui. certo, tudo certo. Bom estar de volta aqui, conversar com vocês e contribuir aí com o tema. Legal. Hoje vamos falar, a gente separou dois assuntos legais aqui. Vamos começar com pegada de carbono, né, que a gente vem, né, a gente vê isso com muita frequência. Aí a gente precisa entender melhor o que é. A gente precisa da tua ajuda aí para esclarecer esse ponto e qual que é a relação da pegada de carbono com transição energética e qual que é o papel da energia limpa em relação a todo esse contexto. Mas, começando com a pegada de carbono. Vamos, Vamos vamos, lá, vamos vamos, lá. vamos começar ali no final ali do século XVIII, com a Revolução Industrial. A gente começou aí com o aumento de emissões de combustíveis fósseis, né? E passamos a lançar quantidades excessivas aí de gases na atmosfera. E juntamente com isso, a gente foi queimando as nossas florestas por conta das expansões das cidades, de áreas de cultivo, e aí a gente deixou de ter árvores que fizessem fotossíntese, né? Então a gente teve um efeito duplo aí que acabou intensificando aí as consequências do famoso efeito estufa. E aí, na tentativa de quantificar esses nossos excessos aí em emissões, foi criado na década de 90 o conceito de pegada de carbono. Como esse índice é calculado e que mudanças você vem notando sobre as ações que as empresas estão tomando para que o nosso índice seja mais favorável ou menos desfavorável? Uhum. Interessante. Hoje a conversa está recheada. Vamos lá. Realmente a Revolução Industrial é onde se tem o marco inicial aí, né? As grandes quantificações são contadas a partir daí, né? Quando começou a ter início aí o uso do carvão, da máquina a vapor, enfim, muita coisa aí que acabou resultando no marco, no ponto inicial aí do aumento do efeito estufa e da emissão de gases de efeito estufa. Bom, focando um pouco, indo da Revolução Industrial, dando um salto no tempo aqui para frente agora, para a gente falar da pegada de carbono, né? O que acontece na pegada de carbono é o seguinte, né? Vamos ver se a gente consegue minimizar os impactos da Revolução Industrial. É meio complicado, mas a gente pode tentar pensar historicamente o que aconteceria, mas isso talvez até no próximo tema, quem sabe, a gente discutir esse aspecto mais histórico, aí, mais cultural. Não, já vou Ah, marcar. a pegada de carbono, então, Matheus, voltando aqui para o nosso tema, é o seguinte: você quantificar todas as emissões que ocorrem aí, decorrentes de um processo industrial, ou das atividades de um país, ou das atividades de uma cidade, enfim, de um modo geral, a pegada de carbono se refere a toda a quantificação de emissões de um determinado processo. Vamos pegar uma indústria, que eu acho que fica mais tangível para a gente conversar. Então, seriam todas as emissões associadas aí ao transporte dessas indústrias. Então, como é que isso é feito, né? Você tem hoje algumas metodologias que fazem isso, algumas ferramentas já prontas, né? Uma que é bastante utilizado aqui é o GHG Protocol Brasil, e ele divide essas emissões basicamente em 3 escopos, né? Tentar falar rapidamente disso aí. Emissões de escopo 1, que são as emissões que estão diretamente sob gerenciamento da empresa, estão sob as ações dela. As emissões de escopo 2 são as emissões importadas, por exemplo, o consumo de energia elétrica. E escopo 3 entram as outras emissões associadas a fornecedores, a viagens de funcionários, enfim, a outros aspectos que não relacionados à operação industrial em si. Então, você, com base nesses 3 escopos, aí se faz um total das emissões que você tem da empresa, e essas emissões geralmente são expressas em termos de tonelada de CO2 equivalente, né? O que é o CO2 equivalente?
Quando a gente dá uma olhada nos gases de efeito estufa, a gente vê um monte de coisa. A gente vê que dos gases de efeito estufa tem basicamente aí o metano, o dióxido N2O, né, o óxido nitroso e o CO2, que é o gás carbônico em si. Existe um fator que se chama o GWP, que é o Global Warming Potential, ou potencial de aquecimento global, que representa, vamos dizer, o poder que cada gás tem desse aí de se manter na atmosfera e contribuir para o efeito estufa. Então, quando a gente fala em tonelada CO2, de CO2 equivalente, que é o resultado da quantificação de emissão, a gente já está levando em conta todos os gases de efeito estufa expressos, vamos dizer, convertidos em CO2, né? Então, fazendo um apanhado aqui, então, o que é? Ele é a quantificação das emissões. Ele é calculado aí com base no levantamento de consumo de combustíveis fósseis, do consumo de energia elétrica, deslocamento de funcionários e algumas outras atividades, e é expresso em tonelada de CO2 equivalente, que já considera os outros gases de efeito estufa aí, que já considera o metano, o N2O e os outros gases de efeito estufa. Então, essa é a maneira como ele é quantificado, tá? E o que se faz muito nessa questão é o seguinte: temos as auditorias aí, que são esses inventários, eles em geral são feitos com base em normas auditáveis. Em geral se utiliza aí a 14.064, que é a norma que se tem para fazer os inventários, e algumas empresas aí têm optado em fazer esses inventários e ter feito e já faz a auditoria desses inventários também. Quer dizer, então, é uma possibilidade hoje bastante utilizada para as empresas, não só divulgar as suas emissões, as suas respectivas pegadas de carbono, como também fazer uma auditoria e ter uma opinião de uma terceira parte independente aí nesse processo. E a transição energética, aí você vê como é que ela vai contribuir para que a gente diminua a pegada de carbono, mas não responde agora, que a gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro. Américo, valeu, obrigado por voltar aqui com a gente se fala. Perfeito, obrigado, até a próxima.